Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Para você que não me conhece, meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil e gostaria de, juntamente com você, meditar naquele tema que nós estávamos tratando ao longo de alguns vídeos a respeito da obra missionária e a respeito das desculpas que as pessoas dão para não evangelizar. Que desculpa nós temos dado para não anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? E hoje, na verdade, antes de você terminar de assistir esse vídeo, antes de você consultar também o site da editora Monergismo, o site Monergismo, você curta nosso vídeo, nos ajude a anunciar o Evangelho, que essa palavra também alcance mais pessoas. Se inscreva, aperte o sininho, isso vai nos ajudar muito. Mas voltando para o nosso assunto, que desculpa nós temos dado para não evangelizar? E a desculpa de hoje, que no artigo é a desculpa de número 8, esse artigo foi escrito por John Piper, mas vou fazer esse adiantamento justamente para que você possa ver as outras desculpas e para que não se resuma, sua leitura não se resuma apenas ao ver esse vídeo. Então, vá lá, veja, pesquise, estude a respeito desse tema, estude a respeito da obra missionária, que isso seja um incentivo também para que você evangelize, faça missões e creia no Evangelho de Cristo Jesus antes de tudo. A desculpa de hoje é a seguinte: temo que quando eu chegar lá, pode ficar claro que cometi um engano e eu volte para casa envergonhado. Isso é comum, esse temor, esse medo que nós temos de falar em público, de chegar diante das pessoas e apresentar aquilo que nós cremos. Isso acontece com todos nós. Seja alguém que tenha muita experiência, de muito tempo, à frente de uma igreja ou cuidando de algumas pessoas, ou alguém que está há pouco tempo na igreja. O temor, o medo pelo aquilo que as pessoas vão fazer, as reações que as pessoas vão ter diante daquilo que nós falamos é comum. Mas não podemos deixar que esse medo nos consuma ao ponto de achar que não devemos evangelizar, que não devemos anunciar o evangelho por causa disso. John Piper vai dizer o seguinte: o que é pior, a vergonha por ter se esforçado para seguir a Cristo em missões ou o medo de se aventurar? Vergonha diante dos outros por cometer um engano não te machucará. Ela humilhará você e pode torná-lo mais útil numa nova situação. Então, o fato de você ter sido, combatido, alguém ter rebatido alguma coisa que você falou, ou alguém que já teve alguma experiência na igreja, ter visto algum erro na sua fala, pode fazer com que você aperfeiçoe mais aquilo, para que você estude mais e veja algumas formas de responder educadamente àquela pessoa. Isso vai fazer com que você cresça. Enquanto o resultado do seu medo, o resultado de não fazer nada a respeito, o resultado de não pregar o evangelho, faz com que você seja inútil em qualquer lugar. Inútil em que sentido? Inútil porque você vai ter a capacidade de estudar e de falar a verdade de Deus e não vai fazer isso. Vai deixar de utilizar os dons que Deus te deu. E John Piper vai trazer uma frase muito interessante, que é tirada de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. E diz o seguinte: quem observa o vento nunca semeará, o que olha as nuvens nunca cegará. Ou seja, quem tem medo ou tem ansiedade ou expectativas a respeito daquilo que vai fazer e não faz por causa desse medo, nunca vai colher os frutos daquilo. Então, se você deseja ser alguém que anuncia o evangelho, mas por medo você não faz isso, como você vai colher os frutos se você nem mesmo está semeando o evangelho? Então, nós devemos prestar atenção nessas coisas. Nós devemos vencer o nosso medo. E como você vence o medo? Tendo fé em Cristo, tendo confiança em Cristo. É comum, e inclusive eu estava vendo a respeito disso esses dias, muitas pessoas se levantam hoje afirmando serem Cristo, afirmando serem reencarnação de pessoas importantes e levam multidões para junto delas. Enquanto nós temos o Evangelho de Cristo Jesus, conhecemos aquilo que nos diz a palavra de Deus e muitas vezes tememos por aquilo que vamos dizer. Que nós venhamos ter convicção, que nós venhamos ter fé, que em Jesus Cristo nós temos a capacidade de anunciar esse Evangelho. Que o mesmo Espírito Santo que passou a habitar em nosso coração é o Espírito Santo que nos capacitará a falar da palavra de Deus. Se você tem medo,
Estude a palavra de Deus, leia a Bíblia constantemente, creia que Ele, através do Espírito Santo, falará através de você. Não deixe que o medo seja um empecilho para que o nome de Cristo Jesus seja anunciado através da sua vida. Então que Deus abençoe, espero que essa palavra tenha edificado seu coração.